Irmão, sabe por que o Senhor vai fazer grandes coisas no nosso meio? Não é porque nós temos uma canção que vai estourar no Spotify, um pregador que vai se tornar famoso. É porque, como foi a palavra liberada sobre nós seremos uma casa de devoção. E nós seremos conhecidos por causa do nosso coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Não vai ser por causa de um homem, não vai ser por causa de uma música, não vai ser por causa de uma igreja bonita, vai ser por causa do meu e do seu coração, rendidos ao Senhor, sabendo que toda reunião e todo ajuntamento é uma oportunidade para o Senhor vir com força no nosso meio e quebrar um pouco mais de paradigmas na nossa mente e fazer com que a nossa fé seja aumentada no mundo do Espírito e fazer que nós tenhamos um relacionamento mais estreito com o Senhor, porque aqui é um lugar de devoção, irmão. Aqui é um lugar de entrega, um lugar de adoração. Você não vem aqui com outro intuito. Não é ouvir uma palavra, é entregar um pouco mais a cada domingo, a cada reunião, a cada culto de quinta. Amém, irmão? Você acredita nisso? Você acredita nisso de verdade? Aleluia! Você precisa me deixar pregar um pouco. Vou pedir para você abrir sua Bíblia, mas não para não. Pode ficar nessa linha mesmo, por favor. Pedir para você abrir, nós vamos ler um versículo em Salmos 89, versículo 20. Depois nós vamos para o Salmo 51. Uma das coisas que o Senhor tem comunicado ao meu coração, confirmou hoje no almoço, com a conversa que meu pai teve conosco, é falar sobre coração, irmão. Por isso que eu acredito que o Senhor vai nos lembrar coisas que nós já sabemos, mas talvez a gente deixou cair no esquecimento. Esse é um texto que fala muito ao meu coração, foi um texto que o pastor usou muito para falar sobre a minha vida. Versículo 20 do capítulo 89 de Salmos. Achei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Irmão, o que você acha que Davi tinha que era diferente do que você tinha? Para o Senhor olhar do céu e falar, achei o Eduardo. E o Senhor olhar do céu e falar, achei o Tiago. Irmão, Davi só tinha um coração que se arrependia. Às vezes a gente tem buscado livros de teologia, às vezes a gente tem buscado muitas coisas desse mundo, e a gente tem se esquecido, como a gente falou na oferta, às vezes a gente tem gastado muita energia para matar leão, para matar urso, para matar gigante, mas a gente não tem colocado a mesma energia, a mesma força, o mesmo emprego, para a gente nos tornar homens que se arrependem de uma forma fácil. Irmão, o que fez Davi ser um homem diferente de tudo e de todos, mesmo tendo pecado de formas absurdas, é que mesmo fazendo o que fez, ele se arrependia. Irmão, uma das dificuldades dos nossos dias, talvez você casado, você pode até me entender. Irmão, você não precisa levantar a mão. É fácil pedir desculpa? É fácil pedir perdão? É fácil reconhecer que errou? Responde, irmão, sim ou não? É fácil? Você está entendendo por que a gente não tem um coração segundo o coração de Deus? Porque, irmão, às vezes a gente coloca a nossa expectativa de vida, a nossa forma de viver baseado no passado. Como nós fomos ensinados na nossa criação, nosso estilo de vida. Talvez você tenha sofrido muito na sua adolescência, você passou por muitos problemas e você se tornou uma casca dura, impenetrável, porque você já passou por muita dificuldade. E você acha que para você se manter vivo num mundo tão difícil, você precisa continuar assim daqui para frente. Enquanto o Senhor está falando, cara, se você tornasse o seu coração mole, a tua vida seria muito mais simples, muito mais fácil. Deixa eu falar uma coisa que pega para todos nós. Se você tornasse o teu coração mole, teu casamento seria muito mais fácil. Se você tornasse o seu coração mole, teu relacionamento com teu pai, o teu relacionamento com teu filho seria muito melhor. Mas infelizmente, com
o passar dos dias, a gente tem cada vez mais endurecido o nosso coração. Por quê, irmão? Porque a vida é difícil para todo mundo. A gente passa perrengue, irmão. A gente acorda cedo, a gente pega a condução cheia, a gente trabalha muito, a gente está na igreja dia sim, dia não. Você está no trabalho, caramba, o chefe cobrando, a esposa cobrando, é o dinheiro que não dá. E a gente aprende a ficar duro. E a gente aprende a ficar forte para fora, mas por dentro, todo quebrado. Irmãos, nesses dias o Senhor tem falado uma coisa no meu coração. Você só precisa ser um cara que se arrepende mais fácil. E qual é a primeira pessoa, o primeiro lugar que a gente tem que se arrepender? Aos pés do Senhor. Porque, irmão, também não adianta, e hoje é culto de ceia, a gente se arrepender, a gente pedir perdão, a gente pedir desculpa para quem a gente ofendeu, e diante do Senhor a gente continua duro. Diante do Senhor a gente ainda continua posturado, a gente ainda continua do mesmo jeito. Irmão, como diz na palavra, se existe uma postura que é para a gente estar aos pés do Senhor, é dobrado. Porque a própria palavra fala, cara, dura cerviz. A gente não abaixa a cabeça para ninguém. Irmão, você pode ter certeza, se você não abaixa a cabeça para quem você vê, você não abaixa a cabeça para o Senhor. Porque você não está vendo. A gente poderia falar a respeito até de honra nesse sentido. A gente fala que honra o Senhor, mas a gente não honra o irmão que está ao lado. Não honra o Senhor, irmão. Não honra o Senhor. Mas o que a gente precisa fazer nesses dias? Buscar tornar o nosso coração mais mole. Buscar ser uma pessoa de mais fácil relacionamento. Irmão, uma pessoa que não se relaciona de forma fácil com o Senhor, você pode ter certeza, se ela se relaciona de forma fácil com as pessoas ao seu redor, talvez ela esteja criando um personagem. Não faz sentido? Estou falando para crente, a palavra é para crente. Às vezes você vê um irmão muito dado, esse irmão está com muita gente. Irmão, eu preciso saber como que esse irmão se relaciona com Cristo. Eu preciso saber como está o coração dele com Cristo. Se ele se rende para Cristo. Porque, irmão, já foi tempo da gente ficar tendo uma postura muito instagramável. Onde o cara vê, onde o cara gosta, onde ele se veste bem, onde ele ora bonito. Mas, irmãos, isso não vai sustentar muita coisa por muito tempo. E essa é a minha preocupação para esses dias. A minha preocupação é a gente ser muito bonito. É a gente falar muito bem. É a gente organizar muito bem. É a gente pregar muito bem. E no fim das contas, a gente ser só um personagem. A nossa vida espiritual não comunica aquilo que a nossa vida humana está dizendo. Irmão, Davi foi o que foi, fez o que fez. Mas a partir do momento que ele pecou, e o profeta chegou nele e falou, cara, percebi o que você fez. Ele largou tudo, ele parou tudo e ele foi se arrepender. Irmão, às vezes a gente está vivendo tão no automático, que na hora da gente parar tudo e se arrepender, a gente não faz. Você já viu aquele cara que, quando alguém pede perdão, alguém erra com ele, ele fica esperando a mega desculpa. Não, precisa pedir desculpa. Se não pedir desculpa, mas a pessoa já está vivendo com você, a pessoa já te cumprimenta com um sorriso, já te abraça, mas não pediu desculpa com a boca, você acha... Aí a gente fica tentando viver no automático. A gente espera do outro aquilo que a gente não faz. Em que sentido? Não, cara, eu pequei com aquela pessoa, mas agora, o que eu vou fazer? Eu não vou parar a me arrepender. Eu não vou parar e me expor e pedir desculpa de verdade. Eu vou só tocar a vida e viver no automático. Vou voltar a falar com ele normal e vai estar tudo bem. Irmão, se a gente não tem forças para fazer isso com quem a gente vê, a gente está fazendo a mesma coisa com o Senhor. A gente entra tão no automático com o pecado, que a gente sabe que o Senhor vai nos perdoar, que a gente já até esqueceu de pedir perdão pelo pecado que a gente fez. A gente vai entrando numa vida com o Senhor de pedir pecado pelas coisas macro. A gente só fala como tá na oração. Senhor, perdoa os meus pecados. A gente não chega para o Senhor e fala, Senhor, perdoa porque eu falei mal do fulano. E dá o nome. A gente não pede perdão. Senhor, perdoa porque esse mês eu não dizimei como eu deveria. Senhor, me perdoa porque esse mês eu fiz. A gente só fala, Senhor, perdoa os meus pecados. E a gente vai vivendo a vida no automático, achando que Deus está perdoando. Aí a gente não entende porque a gente só está vencendo o leão. A coisa aumenta um pouquinho de figura, a gente já começa a tomar bola nas costas. A gente já começa, meu Deus, já ficou muito
Por quê? Você está vivendo automático, irmão. Você está vivendo uma vida com um Senhor, onde você não coloca nome aos bois. Você não coloca pingo nos is. A gente esquece que Deus é o Todo-Poderoso. Sabe a inteligência que você tem? Foi Ele que te deu. Sabe aquela coisa que a gente fica tentando, não, se eu fizer dessa forma e dessa forma, o Senhor sabe que você está fazendo dessa forma e dessa forma. E Ele está esperando você parar tudo e falar, Senhor, então, eu estou fazendo dessa forma e dessa forma. A gente tem a audácia de uma forma camuflada, manipular o Senhor. Será que você acha que o Senhor não está vendo o que você está fazendo, o que você está fazendo? Irmão, é para ser uma palavra de renovo, não é uma palavra de peso, de noite de ceia, amém? Mas também não tem como a gente ficar vivendo uma vida de igreja, onde a gente sai daqui e a gente vai viver a nossa vida do mesmo jeito. Irmão, eu amo entrar em reuniões que quando eu saio com a minha barriga, cara, pegou, mano, mexeu. Alguma coisa eu preciso mudar. Porque a gente está em reunião após reunião, saindo daqui, festa. Irmão, uma coisa que eu costumava fazer, hoje eu faço menos ainda. Sair para comer depois do culto. Graças a Deus nosso culto acaba cedo. Mas imagina, o culto acaba 10 horas, tu sai para comer um podrão 11 horas da noite, vai dormir meia-noite, no dia seguinte tu acorda 5h30, 6 horas. Tu não bebe, mas parece que acordou de ressaca. É ou não é, irmão? Aí, pô, caramba, tô todo cansado. Claro, irmão, meteu um podrão cheio de fritura. Aí uma das coisas que eu estava pensando, por favor, não me dê, eu abri uma janela, deixa eu voltar. Aí uma das coisas que eu estava pensando hoje, cara, o que você tem que fazer para viver bem? Alguém sabe o que tem que fazer para viver bem? A palavra fala, honrar pai e mãe. Certo? Agora não cuida do teu corpo não, para tu ver se tu vai viver bem. Se tu vai viver muito. Vai viver nada, irmão. Cuida da saúde, amém? Honra pai e mãe, mas cuida da saúde. Agora vamos lá, alguém me ajuda, onde eu estava? Exato. Então, quando a palavra me pegava de uma forma, a primeira coisa que eu fazia é, eu preciso entrar no carro e ir embora, refletir no que eu ouvi. Porque, irmão, uma das coisas mais fáceis é você estar recebendo uma palavra, daqui a pouco vem uma notificação no celular ou na tua mente. Aí tu, caramba, amanhã eu tenho que... Olha o diabo querendo perder o que está sendo... Aí às vezes vem no celular mesmo, tu mexe e vem. Aí às vezes para piorar, cara, o Senhor comunicou grandes coisas ao teu coração, e o que você faz? Sai para comer. Não estou falando para você deixar de sair. Mas, irmão, se o Senhor tem comunicado coisas que são difíceis de você botar em prática, irmão, tu precisa sair daqui e ir para casa orar, velho. Para quando chegar amanhã, tu acordar e tu conseguir botar aquilo em prática. Amém? Você entende isso? Porque como o pastor Luiz Hermínio fala, cara, o culto não acaba nunca. Você precisa saber que não é porque a gente parou o louvor, o pastor desceu. Cara, o Senhor vai continuar ministrando no teu coração. Vai para casa, cara. Vai receber mais do que o Senhor está ministrando no teu coração. Amém? Você está recebendo isso? Então, quando a gente vê esse texto, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. A gente precisa saber duas coisas. Achei Davi, isso o Senhor vai falar para todo mundo. Você só precisa saber que Davi você é. Se você é o Davi que mata gigantes, mata urso, mata leão, mas é nocivo, que peca contra todo mundo e segue a vida, ou se você é o Davi que faz tudo isso porque a gente faz, você é brasileiro, você não desiste nunca, mas no final você se arrepende. Amanhã você se arrepende. Você pecou, você se arrepende. Você errou, você se arrepende. Porque, irmão, eu vou falar de mim, a gente é muito fácil de criticar o erro. Mas é legal que quando a gente percebe que Isaías, ele vê o Senhor, esse é um texto super conhecido, não precisa nem ler o texto. Quando ele vê o Senhor, irmão, ele para de criticar os outros. Ele começa a olhar para si e fala, mano... Porque, irmão, aquele erro muito absurdo que você viu alguém fazendo, que em algum momento você julgou de forma... Não, cara, aquilo ali eu não faço nunca. Cara, você só não faz porque você não estava lá. Porque na medida que a gente está, a gente erra tanto quanto. A gente precisa entrar num lugar de humildade, de saber, cara, quem precisa se arrepender sou eu. Quem precisa corrigir a rota sou eu. Não é eu ficar num lugar de julgar, de acusar. Porque isso, irmão, lá no final, quando Jesus aparecer diante de nós, não vai valer de nada. O que vai valer é, tá bom, eu sei que fulano fez, daqui a pouco ele está ali, ó, ele está 3 pessoas atrás de você. Eu estou olhando para você, o que você fez? Não, Senhor, eu me arrependi.
eu entrei no saco, cara, me açoitei. Irmão, às vezes falta isso. A gente virou um crente tão worship, cara, que pra gente, você já deve ter visto aqueles memes, tem crente worship que a adoração dele é só uma mão, aí tem os nomes, né? Não, aí o cara tá adorando assim, ó. Aí tem outro que é, sei lá, não vou fazer, eu não sei fazer essas coisas. Mas, irmão, de fato, a gente precisa entrar no nível com o Senhor, cara, que a tua adoração, ela precisa ser sincera. Se a tua sinceridade hoje é, cara, hoje eu só quero fechar meus olhos. Mano, glória a Deus. Mas agora, viver a tua vida inteira só fechando os olhos, irmão, não é o Senhor que você está vendo. Não é o Senhor que você está adorando. Cara, precisa chegar um dia, mano, que vai dar vontade de você pular aqui, correr, igual foi hoje, cara. Por quê? Porque nós estamos vendo o Senhor e é para Ele que nós estamos fazendo. E quando a gente começa a fazer isso para o Senhor em forma de adoração, a gente começa a ter a mesma força para fazer isso em forma de arrependimento. Se você não faz quando adora, você pode ter certeza que você não vai fazer quando é para se arrepender. Quando for para se arrepender, você vai falar assim, ó, de longe, valeu, desculpa aí. Desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa? Não, irmão, desculpa porque eu te ofendi quando eu falei isso e você não gostava. Senhor, desculpa, perdoa todos os meus pecados. Senhor, perdão, porque eu sei que você já me mandou fazer isso e eu ainda não tive força suficiente para fazer. Amém, irmão? Você está entendendo isso? A gente precisa ter o coração segundo o coração de Deus, como foi Davi. Mas a gente não tem que ser só forte, irmão, para bradar na oração e matar leão. A gente tem que ser tão forte para se arrepender quando a gente erra. Porque é isso que o Senhor espera de nós, cara. Um coração contrito e quebrantado é sobre isso. Não é um coração que chora quando está tocando uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti. Porque, irmão, uma vez que eu coloquei essa melodia, cara, se ele tocar aqui e a gente ficar em silêncio, a gente começa a chorar. A melodia é boa, a letra faz sentido, mas não é sobre isso, cara. É sobre saber aonde está teu coração, irmão. Será que as lágrimas dos teus olhos são as lágrimas do teu coração? Porque às vezes lágrima dos olhos é apenas lágrimas de emoção, é da alma. Quem entende um pouco de música aqui sabe, se o cara fizer o acorde tal, juntado com o acorde tal, mano, isso mexe com a tua alma. Tu começa a chorar porque é bom. Agora, irmão, sem música, sem ninguém, sem quem te feriu, não te pedir perdão, você ir. Aí a gente começou a entrar no lugar de ter o coração segundo o coração de Deus. Porque a gente acha que é o que vão fazer por nós. E Deus está falando, é o que você vai fazer por Ele. Aí a gente pode esticar um pouco mais a corda, deixar um pouco mais tenso. É o que você vai fazer com o irmão da tua igreja, com o irmão que senta na cadeira do teu lado. Porque, irmão, a gente fala muito sobre ir lá fora e buscar os perdidos. Mas às vezes a gente não se bica com quem senta do lado, irmão. Tu vai salvar aqui perdido, irmão? A gente tem que se salvar primeiro. Está entendendo isso, irmão? De verdade, a gente precisa ter o nosso coração tão contrito e tão quebrantado, que, irmão, não tem como a gente ter problema com ninguém. Ninguém é nosso inimigo. Ninguém é teu inimigo, irmão. Sabe por quê? Porque isso é a frase do apóstolo Luiz Hermínio. Até o diabo é o diabo de Deus. Você sabe disso, né? Então, o teu inimigo é aquele cara que te aproxima de quem Deus quer que você se torne. Sabe aquele cara que te agulha? Aquele cara, mano, esse cara que não dá. Um dia eu estava conversando com o Charlie. Falei, esse irmão é tenso, né? Deixa eu ficar perto dele. Porque perto dele eu fico mais perto de Deus. Irmão, a gente só quer estar perto de quem é bom, de quem nos faz bem. E a gente continua na zona de conforto a vida inteira. Irmão, sabe aquele irmão que é problema, se você é líder na casa? Sabe aquele irmão que você vê que não se dá com ninguém? Vai discipular ele. Porque discipulando ele, você vai estar se tornando mais perto de quem Jesus quer que você seja. Não é porque ele precisa de você, é porque você precisa dele para você crescer. Para você ser desenvolvido. Amém? Você entende isso? A gente viu Pedro na passagem com Jesus. Cara, Pedro era inimigo e era o melhor amigo. E Judas? Cara, Judas era o inimigo e era o melhor amigo. Por quê? Porque Judas empurrou Jesus para o propósito. Irmão, a gente está fugindo do que nos empurra para o propósito. Porque a gente está querendo a zona de conforto. Porque a gente está querendo todo dia só se envolver com os mesmos. Porque a gente está querendo todo dia só fazer as mesmas coisas. Porque a gente está querendo todo dia... Irmão, se eu tivesse a graça, Bruno, de ministrar louvor,
e eu montasse uma playlist, e o Senhor viesse na playlist que eu montar, eu só ia querer ministrar aquela. Por quê? Porque, cara, não, o Senhor veio e não vou mexer, mano. Cara, o Senhor está falando, eu preciso te cutucar. Eu preciso fazer você sair de onde você está sentado. Eu preciso fazer que você se mova. Irmão, quem tem disposição de oração, me tira da zona de conforto. Quem tem essa disposição? Irmão, isso não é oração para qualquer um. Mas eu tenho certeza, quando você começa a fazer oração que não é para qualquer um, você começa a se tornar incomum. Algo que a gente tem falado aqui domingo após domingo. A gente quer se tornar incomum, mas a gente não quer fazer o que os incomuns fazem. Você tá pegando isso? A gente... Vamos falar aquilo que pega para todo mundo. Você com certeza, às vezes você fica chateado com alguma coisa no seu corpo. Cara, eu preciso emagrecer 3 quilos. Você já fala isso há 3 anos. O que falta para emagrecer 3 quilos? Querência. Irmão, a gente não tem querência. Será que precisa vir um anjo? Será que... Irmão, esse é o exemplo, porque é um exemplo que pega para todo mundo. Mas agora vamos voltar para a Bíblia. Eu estou querendo viver algo com o Senhor. Você está esperando algo sobrenatural acontecer? É o teu posicionamento. É a tua resposta. É a tua entrega. É o teu arrependimento que vai fazer com que isso aconteça. É a tua querência de ver Deus te transformando de dentro para fora. Porque, irmão, o reino dos céus, ele é adquirido com força. Não tem como você vir aqui domingo após domingo e... Cara, foi uma boa palavra. Irmão, que seja uma péssima palavra. Não é sobre a palavra ser boa ou sobre a palavra ser ruim. É sobre o nível de entrega que você vai entrar com o Senhor. É sobre o nível de resposta que você vai dar para o Senhor. Porque, irmão, ficar na zona de conforto é algo muito bom, mas você vai continuar vivendo como comum, cara. Você vai continuar vivendo como só mais um. Cara, eu tô dando muitos exemplos, esse é o último para a gente só falar da Bíblia. Cara, eu fico de fato de bobeira, Aline. Os caras ganhando milhões de seguidores, milhões de reais no Instagram, só porque eles acordam 5 da manhã e fazem tudo todo dia. E você está lá seguindo, acompanhando. Fazendo tudo isso, só isso. Irmão, o cara só acorda cedo. O cara só vai para a rua correr. O cara só cortou açúcar. E ele está lá, ricaço, deu super certo. Porque ele está fazendo o básico. Irmão, vamos lembrar do Senhor? Com o Senhor, você acha que você precisa fazer o quê, irmão? O Senhor hoje, Ele não te pede jejum de 40 dias. Ele pede, só jejua. O Senhor não está pedindo, irmão, só acorda cedo e ora. Ele não está pedindo para você, cara, pega o açoite as suas costas. Não, só ora todos os dias. Só pede perdão. Não, mas eu não fiz nada. Não, mas Ele fez. Pede você. E a gente está vivendo uma vida normal. Nós só somos os cristãos que não estamos na Sapucaí, não estamos bebendo cerveja, mas estamos aqui na igreja. Irmão, a gente precisa viver um nível de relacionamento com o Senhor, onde todos os dias a gente vai acordar e dormir com frio na barriga. Frio na barriga no sentido, cara, o que Deus vai me pedir amanhã, mano? Hoje já foi muito difícil. Mas a gente precisa de fato, cara, ficar naquela expectativa, não negativa, expectativa boa. Porque, gente, cara, o que o Senhor vai me pedir? Irmão, você está ouvindo o Senhor e você está triste? O Senhor está te falando coisas para você fazer e você está chateado? Irmão, boa coisa é você ouvir o Senhor. A gente ouviu o pastor Luiz Hermínio falando esses dias, e ele falou, acho que foi na sexta, o significado da palavra em grego para ouvir é chamar. Com S, S-H-A. E o mesmo significado para a palavra obedecer também é chamar. O mesmo sinônimo. Irmão, ouvir a Deus, para Deus, significa obedecer a Deus. Só que a gente está tão na zona de conforto que a gente escuta e a gente entra, é como se fosse uma prova, onde tem a opção A, B, C e D. Aí você escolhe se você quer fazer ou você não quer fazer. Se a gente entra nesse lugar com o Senhor, você pode ter certeza, Ele não é teu Deus. Ele não exerce senhorio sobre a tua vida. Ele é um amuleto da sorte, onde a gente o procura para ser bem sucedido na vida. E uma das coisas que eu aprendi, irmão, o evangelho não é para você ser bem sucedido. O evangelho é para você trazer o reino para a terra.
E isso não tem nada a ver com você andar de Ferrari ou você andar de Fusca. Isso não tem a ver com você morar, como diz o apóstolo Luiz Hermínio, Alphaville ou Alfavela. Irmão, isso tem a ver com você entender quem você é para essa hora. Amém, irmão? Você está entendendo de verdade? Não fica me olhando com essa cara, não, por favor. Vamos ler Salmo 51. Hoje é culto de ceia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente eu pequei, e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e o oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifique-me com isope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconda a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Versículo 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Vamos parar aqui por enquanto. Eu vou me atentar só no versículo 13. Então ensinarei aos transgressores. Irmão, sabe o que isso me lembra? A gente lembra da vocação do cristão, ou aquilo que todo cristão deve fazer: ir e fazer discípulos. Quem sabe? Ir de fazer discípulos. Tem crente aí? Caramba, pouca gente sabe. Misericórdia. Vocês estão com preguiça de falar. Irmão, a gente precisa entender que aqui são 3 verbos: ide, fazei e ensinai. Nesse texto que eu falei, no versículo 13, então ensinarei aos transgressores. A gente precisa entender que a gente só vai entrar no lugar de ensinar aquilo que a gente faz quando a gente começa a ir. Sabe quando a gente vê ir de fazer discípulos? A gente precisa entender que antes da gente ensinar, a gente precisa olhar para dentro de nós, para o nosso coração, e saber se a gente está fazendo. Porque, irmão, se a gente não está fazendo, você não está ensinando. Você está informando. Você está entrando num lugar de comunicação. Está sendo influente no meio. Mas ensinando você não está. Por quê? Porque você não está fazendo. Você está entendendo isso, irmão? Então no versículo 13, quando ele fala: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Por que eles se converterão, irmão? Porque você sabe que você foi transgressor, e agora você pode ensinar. Porque você era. E aquilo, entendendo quem você era, você começou a fazer o que precisa ser feito. Você se arrependeu. E quando você se arrepende, você consegue ter voz para comunicar e os pecadores se converter. Quem disse amém? Minha esposa? Glória a Deus. Você está entendendo, irmão? Mas por que hoje a gente é crente e a gente não traz ninguém para a igreja? Porque talvez a gente não aprendeu a ser igreja. E a gente não está conseguindo fazer porque a gente não foi ensinado. E porque a gente não faz. Você está entendendo isso, irmão? A gente precisa olhar para dentro do nosso coração e perceber o que nós estamos fazendo de fato. Porque, irmão, uma das coisas que eu tenho aprendido com meu filho, eu ensino mais sem falar do que quando eu falo. O meu filho, ele repete tudo que eu faço. Você precisa saber que as pessoas no teu trabalho, elas não vão se converter por aquilo que elas ouvem de você, é por aquilo que elas veem. Os irmãos na igreja, elas não vão ver você se tornando uma referência por aquilo que você fala, é por aquilo que elas veem você fazendo. Porque agora que você faz, você tem autoridade para poder ensinar.
Amém? Você entende isso? Então, eu e você precisamos cada vez mais olhar para dentro e fazer a oração como Davi fez. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Irmão, essa é uma oração que você tem que fazer todos os dias às 6 da manhã. Porque, irmão, nosso coração é ruim, é caído. Todo dia a gente quer o que é mal. O pecado está a todo tempo diante de mim. O que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas a gente precisa orar de verdade. Cria em mim, ó Deus. Faz brotar. E essa palavra faz tão sentido para nós, Mevan Campinho, porque desde o ano passado a pastora Luciana liberou isso, a pastora Priscila repetiu isso. Existem milagres criativos sendo gerados no nosso meio. Você precisa aproveitar essa estação que está disponível para nós e você tomar posse dessa verdade. Existe um coração dentro de você que não é para existir. E ainda não existe um que tem que existir. Milagres criativos. O Senhor começando a fazer muita coisa do nada na sua vida. Mas pastor, você não sabe como eu fui criado. Eu sou uma pessoa difícil de lidar. Personalidade difícil, eu sou ranzinza. Eu sou isso, eu sou aquilo. Beleza. Todos os dias, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque, irmão, eu já falei isso diversas vezes, você sabe que eu não sou fã de temperamentos. Porque eu acredito que os temperamentos são lapidados à imagem de Cristo e não à imagem de um cientista. Você pode ser o que você quiser ser. Eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Ah, não, mas eu sou fleumático, eu sou colérico. Não, eu explodo. Irmão, eu sou o que Deus quer que eu seja. Ah, mas hoje eu explodo. Se o Senhor falar, eu não quero que você exploda mais, eu preciso ser calmo. Hoje eu sou calmo. Se o Senhor falar, não, cara, você é muito calmão, vamos dar uma acelerada. Eu vou ser acelerado. Por quê? Irmão, o mundo não me define. A gente não pode viver a nossa vida sendo cegado pelo Deus desse século. O Deus desse século está falando, você é isso. Você é aquilo. E Deus está falando, não, cara, você é o que eu quero que você seja. Ah, não, mas eu sou pobre, eu sou burro. Não, 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 você é meu filho. Eu te fiz sair do Egito portando prata e ouro. Para quê? Para você construir um tabernáculo. Ah, não, mas eu sou pobre. Não, 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 não. Onde você estava, irmão, você saiu com prata e ouro. E o que é prata e ouro? Eu não tenho recurso, pastor. É o teu coração. E a partir do teu coração, você vai ter força para construir um tabernáculo, aonde quer que você esteja. Dentro do teu casamento está em guerra. Irmão, tem prata e ouro aí dentro. É o seu coração. O que você vai fazer no seu casamento? Construir um tabernáculo. Você foi chamado para fazer isso. Ah, não, mas o meu trabalho é terrível. Cara, a minha igreja não está esse ambiente todo. Não, não. Deus te colocou prata e ouro aí dentro. E dentro de você existe a graça de mudar a atmosfera. De mudar o ambiente. Através da minha eloquência, pastor, não. Através do teu coração. Irmão, através do teu coração. Mas é o que? É um coração. É o coração que se arrepende. É um coração fácil de lidar. É um coração que quando está certo pede desculpa, quando está errado pede mais desculpa ainda. E a gente vai seguindo cada vez mais, se tornando a imagem do varão perfeito. Amém? Você entende isso? Então, Êxodo 24, versículo 1. Depois disse a Moisés, sobe ao Senhor, tu e Arão. Cara, isso aqui me pega. Sabe por quê? A gente cantou aquela música, Fábio, eu vou subir um monte. E isso foi uma coisa que eu aprendi esses dias. O Senhor, Ele não manda você subir um monte, Ele manda você subir ao Senhor. A gente precisa entender que Deus está falando para você, cara, suba a mim. Suba a mim. E a gente fica cada vez mais colocando o Senhor dentro de uma caixa. Não, eu preciso, irmão, suba ao monte. Vá ao monte. Vá em nome de Jesus. Mas entenda o contexto que eu estou querendo trazer para você. O Senhor, Ele está trazendo uma estratégia para você estar perto dEle o tempo inteiro. E não é um local que te define. Não é sobre subir ao monte, é sobre subir ao Senhor. E disse a Moisés, sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciões de Israel, e inclinai-vos de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se acheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés e cantando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então respondeu em alta voz, todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Aqui a gente percebe que Moisés, ele subiu ao Senhor. Por subir ao Senhor, ele consegue obedecer.
Vamos contextualizar um pouco mais? Não é sobre vir à igreja, é sobre vir ao Senhor. Porque você pode vir à igreja e continuar desobedecendo tudo que Ele falou. Mas agora, a partir do momento que você vem nesse lugar e você vê o Senhor, irmão, você pode ter certeza, você vai sair daqui diferente. Por quê? Porque eu não estou vindo à igreja. Irmão, eu estou indo ao Senhor. Porque eu sei que no ajuntamento de 2 ou 3 Ele se faz presente. E se Ele se faz presente, alguma coisa Ele vai ter que fazer. Irmão, não tem como a gente ver a face do Senhor, estar na presença dEle e sair da mesma forma que a gente entrou. Não tem como, amém? Você está entendendo isso? Então, eu não lembro qual é a passagem, os universitários me ajudem. Quando o Senhor manda, me ajuda aí, Anderson. Coloca a mão no coração, olha para a mão, está leprosa. E aí, pai, está escrito onde isso? Me ajuda. Os universitários. Se o irmão da letra conseguir puder... Êxodo 4. O irmão consegue colocar aí Êxodo 4? Qual versículo, Júnior? Versículo 6. Disse-lhe mais ao Senhor: mete agora a mão no peito. E ele o fez. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Versículo 7. Disse ainda o Senhor: torna a colocar a mão no peito. E ele a colocou no peito. Novamente, quando tirou, eis que havia se tornado como o restante da sua carne. Irmão, aqui a gente vê o Senhor falando muito para crente. Em qual sentido? Você está na igreja, você está bem, você está firme, você não falta um culto, está em todo ajuntamento. Cada escala você está presente. Mas agora coloca a mão no peito. Coloca a mão no teu coração. Olha para a tua mão agora. Está leprosa. Teu coração está leproso. Estando na igreja todo domingo. Ministrando louvor todo culto. Presente. Lendo a Bíblia o ano inteiro. Já leu a Bíblia 3, 4 vezes. Fez seminário. Eu não estou procurando alguém que sirva bem. O Senhor mandou o seu filho na terra para gerar relacionamento. Eu estou procurando filhos e amigos nessa hora. O Senhor não precisa de funcionários na igreja, irmão. O Senhor precisa de amigos, pessoas que escutem a sua voz e fazem o que Ele manda a gente fazer. Então que nesses dias a gente possa de fato colocar a mão no nosso coração e olhar para a nossa mão. Para ver se ela vai sair limpa ou se ela vai sair leprosa. Porque triste coisa é, irmão, é a gente fazer muita coisa e a gente se vê longe do Senhor. Eu prefiro de fato não fazer nada, mas gastar a minha vida inteira contemplando o Senhor. Porque, irmão, a gente fica vendo homens que são referência na nossa nação. Apóstolo Luiz Hermínio, Pastor Juscelio, Luciano Subirá. E, bom, você não tem que pregar como ele prega, como eles pregam. Você tem que contemplar como eles contemplam. A gente tem que buscar se esforçar, servir como eles servem. Orar como eles oram. Mas infelizmente a gente é a geração do resultado. Nós não somos a geração do processo. A gente não quer cumprir as etapas para chegar o momento certo e a gente começar a frutificar. A gente já quer frutificar, independente de qualquer coisa. Hoje com o chat GPT, não sei se você sabe. Cara, pregar é a coisa mais fácil que existe. Você coloca lá só o tema. Fala, pregação, que eu quero pregar bonito no culto. Pode escrever assim, essa frase. Pregar bonito no culto. Mano, ele vai... Nesses dias, o mundo não está precisando de pregadores. Nesses dias, o mundo está precisando de referenciais. Pessoas que colocam o seu coração na mesa, independente de qualquer coisa. Cara, eu me arrependo. Não, cara, tu não fez nada. Não interessa, eu não quero correr o risco de meu coração estar longe, mano. Eu não quero correr o risco de matar leão, urso, gigante. E no final, cara, ser nocivo. Eu não quero ser nocivo, eu quero ser arrependido. Todos os dias, em todas as relações, em todas as esferas. Amém? Você está entendendo isso? Porque em Hebreus, e isso eu anotei do meu pai, hoje de manhã, se você aceita a correção, você é filho. Se você não aceita a correção, você é bastardo. Qual é uma boa prova, uma boa forma de você provar teu coração? Quando você é corrigido, como é que você reage?
Será que você é filho ou você é bastardo? Será que você aceita ou será que você já cisca? Como é que está o teu coração, irmão? A gente precisa colocar a mão no nosso coração e de fato olhar para a nossa mão e ver, cara, eu estou leproso. Mas a gente, com a nossa vida de igreja, não é uma palavra negativa, não é leproso em todas as áreas. É em uma área, que só você sabe qual é. É nessa área que o Senhor quer tratar. Porque a gente poderia falar como eu comecei, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Está falando, cara, eu já fiz isso na cruz, ok. Mas eu preciso que você reconheça aonde você precisa ser transformado. Aonde você precisa ser curado. Aonde você precisa ser perdoado. Como meu pai orou aqui, cara, aquele texto que Atenaz toca no lábio, é porque ele falou lábio. Você sabe disso. Se ele fala olho, era no olho. Se ele fala pé, era no pé. A gente precisa de fato fazer a oração que o Senhor está querendo ouvir nesses dias. E essa oração não vai vir de um pastor. O Espírito Santo vai te impelir a fazer. Senhor, eu não quero mais, vou falar uma expressão bem jovem aqui, quando eu era no Ministério Jovem eu falava. Senhor, eu não quero mais estar presente em tudo, mas ser liso. Como é que é isso, pastor? Está presente em tudo, mas ninguém te pega. Não senta na mesa com ninguém. Ninguém consegue pegar teu coração. Quando alguém senta, tu escorrega. Quando alguém tu... Mas o cara está presente, o cara está sempre ali. O cara está... Você olha, está presente, que bom. Mas agora abrir o coração, se arrepender para alguém, se arrepender para o Senhor, cara, isso é muito difícil. Que nesses dias a gente não seja o crente liso, irmão. A gente seja o crente que se expõe de verdade. Porque, irmão, o melhor lugar para a gente se expor nesses dias é diante do Senhor. E Ele está querendo que você exponha o que só você sabe que precisa ser exposto. E essa exposição eu não estou falando para ser em público, é você e Deus. É você e Deus. Porque, irmão, se você começar a fazer isso, você vai de fato entrar no lugar de começar a ter o coração segundo o coração de Deus. Você vai começar a ser um homem e uma mulher que vai deixar legado para as próximas gerações. Onde as pessoas, quando chegarem no Mevan Campinho, cara, mas aqui... Falar de mim, né? Porque isso é uma palavra ruim. Daqui a 135 anos, que eu vou viver até os 120. Ninguém falou amém? Ninguém riu? Nem nada? Eu vou viver até os 120, em nome de Jesus. Aí daqui a 135 anos, cara, aqui teve um irmão, teve um pastor que, cara, aquele cara era uma bênção. Mano. Aquele coração ali, eu nunca... Porque, irmãos, eu vou falar isso como último testemunho. Se eu tenho uma coisa para falar bem do meu pai, é do coração dele. Irmão, o coração daquele senhor ali é fora da curva. O coração dele constrange. Você vê um negão de 1,89 m, assusta todo mundo. Começa a falar, te abraça, te quebrou em 2 segundos. Que o coração dele fala, não é ele falando. Não é o cara de 2 metros falando. E eu dou graças a Deus porque eu quero seguir a mesma trilha. As palavras que tem liberado sobre mim são ternura. Você vai ser um cara de ternura. Meu pai é um cara de ternura. Eu vou na mesma linha. Você vai ser o gentil que mata gigante. Eu vou ser sempre gentil. Por quê? Porque nesses dias, mano, não é sobre você bradar com força. É sobre o teu coração. Não é sobre você orar com intrepidez. É sobre o teu coração. Ore com intrepidez, mas com o coração certo. Ou ore de forma gentil, com o coração certo também. Mas nesses dias a gente precisa sondar o nosso coração para a gente não se ver fazendo muita coisa com o coração distante. Fazendo muita coisa, colocando a mão no coração e o coração leproso. Que o Senhor nos livre disso nessa hora. Que o Senhor nos livre disso nesse tempo. Por quê? Porque os nossos filhos dependem disso, cara. O futuro do teu casamento depende disso. O futuro do teu casamento, dos teus filhos, não depende de quanto você vai ter na conta. Depende de como vai estar o teu coração daqui a 5 anos. Como vai estar o teu coração daqui a 10 anos. Porque o que eu tenho certeza que me fez estar no lugar de hoje é saber que o meu pai, com 65 anos, está no mesmo lugar que ele estava 10 anos atrás. Mas com o coração sendo renovado dia após dia. Que eu e você sejamos essa referência para esses dias. Que o teu filho possa te olhar daqui a 30 anos e ver, cara, meu pai está ficando velho. Mas o coração dele está cada vez mais novo. O coração dele está cada vez mais rendido, mais entregue. O coração dele está cada vez mais fácil de se arrepender. Por quê? Porque ele está se tornando segundo o coração de Deus. Irmão, que eu e você sejamos homens e mulheres com coração segundo o coração de Deus. Como que eu vou fazer isso, pastor? Irmão, se arrepende.
se arrepende de tudo que você fez, se arrepende do que você não fez, porque não é sobre você. Primeiro, sobre Cristo. E segundo, sobre quem vem depois de você. A gente precisa saber, você está na terra de uma forma continuada. Irmão, quando eu for, o Joaquim vem. E ele vai continuar reverberando o quê? Com qual coração? Você pode colocar teu filho na melhor faculdade, irmão. Se tu não tiver instruído ele em casa como teu melhor coração, valeu de nada. Você pode colocar na melhor escola adventista, que a mensalidade é 5 mil por mês. Mas se em casa você não instruiu o coração, você perdeu o teu filho. Irmão, não perca o teu filho. Mas pastor, como que eu não perco? Sonda o teu coração. E todos os dias peça para o Senhor: Senhor, cria em mim um coração que vai balizar os meus filhos. Cria em mim um coração que vai assegurar os meus filhos. Cria em mim, ó Deus, um coração que vai guardar o meu casamento. Cria em mim, ó Deus, um coração que vai me fazer poder ter riquezas. Cria em mim, ó Deus, um coração que vai me fazer, ó Deus, poder falar para multidões. Porque, irmão, às vezes a gente pensa que é por muito fazer e no fazer a gente se perde. Irmão, não é sobre fazer, é quem você está se tornando. Aonde o teu coração está te levando, cara? Aonde o teu coração está te levando? Você está recebendo isso em nome de Jesus? Fique de pé no teu lugar. Nós estamos encerrando de verdade. Mas eu queria que em alguns minutos você fizesse essa oração. Senhor, cria em mim um coração puro. Irmão, a gente vive dias tão difíceis que falar de pureza hoje é algo absurdamente difícil. Ninguém acha que pode se tornar puro. A gente já viu, fez e passou por tanta coisa que a gente acha que a pureza é algo muito distante de nós. Irmão, a pureza, ela está a uma palavra de distância. A pureza está a uma frase de distância. Ela está a uma oração de distância. Você precisa ter ousadia de começar a orar. Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. A pureza não é algo intangível. Não é um lugar que você não alcança. Não é utopia. A pureza é um lugar alcançável para esses dias. Você só precisa ter força e ousadia para fazer a oração certa. Você precisa querer se tornar puro nesses dias. Você precisa querer ser um coração maleável para esses dias. Você precisa querer ser um homem e uma mulher com coração segundo o que Deus espera. Você precisa querer, irmão. Não é sobre o que fizeram com você. Não é sobre a criação que você teve. Não é sobre a igreja que você saiu. Irmão, é sobre você querer que aconteça. Porque se você quiser ter um coração puro, o Senhor vai fazer com que você se torne um homem com coração puro. Mas às vezes a gente está botando muita energia para querer ser um homem rico. E o Senhor está falando, eu até queria, mas seu coração não é puro. Se eu te der a riqueza, eu perco teu coração. Senhor, eu quero muito casar, mas você ainda não tem um coração puro. Se eu te der um casamento, eu te perco. Irmão, oração para esses dias, um coração puro. Se você tiver um coração puro, tudo que está retido no céu é liberado sobre as suas vidas. É liberado sobre a tua casa, sobre o teu casamento. Eu profetizo isso nessa noite, irmão. Que a partir do momento que você faz essa oração, Senhor, cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração puro. O Senhor vai começar a liberar coisas sobrenaturais sobre a sua vida. Porque a gente já ficou muito tempo orando por coisas materiais. Irmão, vamos orar o que o Senhor quer que a gente ore. Vamos fazer como Davi, por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Irmão, vamos orar salmos davídicos. Vamos orar quem é referência para nós. Pega o Salmo 51, irmão, abre a tua Bíblia e ora ele. Pastor, mas eu vou virar católico, porque os católicos fazem isso. Tem a Bíblia aberta em determinado salmo e fica orando aquilo dia após dia. Irmão, faz isso em nome de Jesus. Porque às vezes, por muito não ser religioso, a gente está quase virando desviado. Que a religião nos torne cada vez mais filhos. Que a gente use a liturgia, a palavra, a igreja, para que isso faça com que a gente se achegue mais perto de Deus. Então, irmão, pegue a Bíblia e ore todos os dias. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Irmão, que esse seja o nosso desejo nesses dias. Amém? Você pode colocar a mão no seu coração nessa noite. Você pode fechar os seus olhos. Você pode fazer essa oração nessa noite.
e dizer isso com toda a verdade do teu coração. Fala: Senhor, esse é o meu desejo nessa noite. Eu me arrependo de fato, Senhor, do que eu fiz. Eu me arrependo de como eu era. E hoje eu peço, Senhor, cria em mim uma pureza que nunca teve. Cria em mim um coração reto. Cria em mim um espírito inabalável. Cria em mim, Senhor. Eu oro para que milagres criativos venham sobre nós nessa noite. E o Senhor de fato possa criar com força o que você tem certeza que na tua força não vai ser construído. Mas que o Senhor possa fazer na tua vida. Que o Senhor possa fazer no teu coração. Que o Senhor possa fazer no teu espírito nessa noite. Amém, irmão? Amém, irmão? Então faça essa oração. Faça essa oração. Enquanto a gente libera essa canção, não perca esse momento.